Olá! Sabe aquela sensação de que o tempo simplesmente escorre pelos dedos e leva junto um monte de planos e sonhos? Pois é uma sensação que muita gente conhece bem. Mas a gente vai mergulhar aqui numa nova forma de pensar, uma estrutura que pode devolver o controle. E aí, no fim do dia, vem aquela pergunta, né? Nossa, para onde foi todo o meu tempo? É aquela frustração de um dia que simplesmente sumiu, sem deixar grandes rastros. Mas e se o problema não for o tempo em si? A gente vai descobrir agora qual é a verdadeira raiz dessa questão. Olha só, aqui está a ideia central que muda o jogo todo. O verdadeiro problema não é a falta de tempo, é a falta de clareza. Pensa bem, todo mundo tem as mesmas 24 horas. O que faz a diferença, então? É saber exatamente para onde direcionar essas horas. É isso que separa quem alcança os objetivos de quem sente que está sempre correndo atrás. Então, vamos para a nossa primeira parte: o problema com o tempo. E o ponto aqui é que não se trata de gerenciar. A gente precisa abandonar aquela ideia antiga de gestão de tempo. A questão não é espremer mais e mais tarefas no dia, mas sim algo muito mais fundamental. A grande virada de chave está aqui. Em vez de gerenciar o tempo, a gente precisa direcionar o tempo. Pensa comigo, direcionar o tempo é, por exemplo, decidir na noite anterior que a primeira hora do dia seguinte vai ser dedicada àquele projeto mais importante. É o contrário de acordar e já sair reagindo à avalanche de e-mails, sabe? É se tornar o arquiteto do próprio dia, e não só mais uma peça que reage ao que acontece. Agora, a segunda parte, as 3 grandes armadilhas de tempo. Os verdadeiros assassinos silenciosos do foco. Para conseguir direcionar o tempo, primeiro a gente precisa entender o que está roubando esse tempo. Vamos colocar os holofotes nos 3 culpados mais comuns, aqueles que sabotam a nossa produtividade sem a gente nem perceber. A primeira armadilha, as microdistrações. É aquela olhadinha rápida no celular, uma rolada no feed da rede social. Cada coisinha dessas força o cérebro a reiniciar o foco. E olha, tem pesquisa que mostra que leva, em média, mais de 20 minutos para a gente voltar a se concentrar totalmente depois de uma interrupção. Faz as contas. Algumas dessas por dia, e lá se foram horas preciosas. A armadilha número 2 é a ilusão de estar ocupado. Essa é bem sutil. Responder e-mail sem parar, organizar arquivos, fazer aquelas pequenas tarefas. Parece produtivo, né? Mas se nada disso aproxima a gente dos nossos maiores objetivos, isso é só procrastinação com uma roupa bonita. É ter muito movimento, mas nenhum progresso de verdade. E a terceira armadilha, a perda de tempo emocional. Essa é a mais profunda. Quando o estresse, a sobrecarga ou até o tédio batem, o tempo não passa, ele simplesmente evapora. Nossas emoções meio que sequestram nossa atenção. É por isso que tem dias em que a gente consegue trabalhar focado por horas e em outros, nossa, 15 minutos parecem uma eternidade. Vamos para a terceira parte, os 4 pilares do controle. Agora que a gente já identificou os ladrões de tempo, vamos construir nossas defesas. A solução, então, é um sistema que se apoia em 4 pilares bem poderosos. E aqui estão os pilares. Primeiro, as prioridades, para definir o destino. Depois, o planejamento, para traçar o mapa. Em seguida, o foco, para não sair da rota. E, por fim, a energia, que é o combustível para essa jornada. Eles funcionam juntos, sabe? Se um deles falhar, toda a estrutura fica bamba. Isso nos leva a uma verdade que é, assim, fundamental. A gestão do tempo é, na verdade, gestão de energia. A gente pode ter todas as horas do mundo, mas sem a energia mental e física para usá-las, elas não valem nada. A pergunta, então, não é como eu consigo mais tempo, e sim, como eu gero mais energia. Bom, chegamos à quarta parte, o sistema 3-1-1. Esse é o plano de ação diário. Então, como é que a gente pega esses 4 pilares e transforma tudo em ação? A resposta está num sistema bem simples, limpo e muito poderoso, pensado para garantir progresso, mas sem aquela sobrecarga. Funciona assim. Todos os dias, o sistema 3-1-1 se divide em 3 tarefas de alto valor, aquelas que realmente impulsionam na direção do maior objetivo, tipo escrever 3 páginas de um livro. Depois, uma tarefa de crescimento, para investir em si mesmo, como ler um capítulo ou fazer uma aula. E, por último, uma tarefa de manutenção, para deixar a vida em ordem, como zerar a caixa de e-mails. É uma estrutura simples para um progresso constante. Quinta parte, tempo e emoções. A verdade mais profunda. Agora a gente entra num tópico que muito especialista em produtividade simplesmente ignora. A real é que as emoções controlam o nosso tempo muito mais do que qualquer agenda.
Quando a procrastinação aparece, a pergunta-chave a se fazer é essa: que emoção eu estou evitando nesse momento? Procrastinar raramente tem a ver com preguiça, sabe? Geralmente tem a ver com evitar o medo de falhar, a sobrecarga de uma tarefa complexa ou a dúvida sobre a nossa própria capacidade. Identificar a emoção é o primeiríssimo passo para desarmá-la. É exatamente por isso que, no fundo, gestão de tempo é gestão emocional. No momento em que a gente consegue dar nome à emoção que está nos travando, ela perde um pouco do poder. A verdadeira chave para destravar a produtividade não está no calendário, está em entender e gerenciar nosso estado emocional. E agora, nossa última parte. O futuro começa agora. É sobre criar o tempo necessário. Estamos chegando ao fim da nossa análise. E a mensagem principal é de empoderamento. A mudança não começa amanhã, nem na segunda-feira que vem. Começa na próxima escolha. Então, vamos fechar com essa ideia de um jeito diferente. O tempo não é algo que a gente encontra sobrando por aí. É algo que a gente cria, e ele é criado com prioridades claras, com um planejamento intencional e com um foco que não se abala. O tempo está aí esperando para ser moldado por nós. O relógio não para, ele está sempre correndo. Mas agora a pergunta muda, né? O que cada tic-tac vai se tornar? Cada minuto é uma nova oportunidade para construir o futuro desejado. A escolha, no fim das contas, está sempre nas nossas mãos. Um momento de cada vez.